Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar nesta noite um texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Reis 4, versículo de número 2, onde fala da seguinte forma: E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E ainda o versículo de número 12 fala da seguinte forma: Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao teu rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs o seguinte, a respeito dessas duas mulheres. Nós sabemos que essas duas mulheres distintas, uma estava cheia de necessidade, estava, digamos, pobre, né? E a outra era rica. A outra, a mulher tem nome, é Sunamita, né? E ali todas duas reconhecem Eliseu como homem de Deus. E todas duas, elas, uma tem uma necessidade muito grande, pois o seu marido fazia parte da escola de profetas de Eliseu, era discípulo de Eliseu. Então ela fala: olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu e me deixou endividada, e eu tenho 2 filhos, e os credores querem levar estes filhos para serem escravos nas suas terras. E ali começa a contar toda a sua necessidade. E Eliseu, ele vê uma forma de estar abençoando aquela mulher. E qual é a forma de abençoar aquela mulher? Ele pergunta o que ela tem em casa. E ela tem apenas um pouquinho de azeite. E este pouquinho de azeite é que vai fazer toda a diferença na vida dela. Assim como faz na minha vida e na tua vida. A gente tem que ter pelo menos um pouco de azeite. E o pouco de azeite significa pelo menos ter um pouco de unção de Deus. Porque o azeite representa a unção. E ali ela relata que tem um pouco de azeite. E ele tem uma estratégia. A estratégia é: olha, manda os teus filhos na casa dos vizinhos para que pegue vasilhames emprestados, para que tu entre em tua casa, feche a tua porta sobre ti, e ali o azeite, ele há de se multiplicar. E ele se multiplica enchendo todos os vasilhames. Olha, meus irmãos, se a gente tem um pouco de azeite e a gente precisa que ele se multiplique na nossa vida, a gente precisa fechar as portas que muitas vezes estão abertas e a gente nem tem noção disso. As portas, as brechas precisam ser fechadas para que o Senhor opere o seu milagre na nossa vida, para que o Senhor faça a diferença na nossa vida, para que o Senhor venha multiplicar o nosso pouco de azeite, para que a gente faça a diferença por onde quer que a gente ande. E ali ela precisava, para pegar esses vasilhames, ela precisava pelo menos ter um bom relacionamento entre a vizinhança, né? E ali ela pega esses vasilhames emprestados, ela entra na sua casa, fecha as portas, fecha as brechas, e ali é ela e Deus na multiplicação do azeite. E ali ela vai colocando, enquanto tem vasilhame vazios, ela vai colocando o azeite. Eu imagino que ali eram vasilhas de tudo quanto é tamanho, as maiores que podiam existir, e ali vai se enchendo de azeite. E quando os vasilhames acabam, ali cessa o azeite. E o que Eliseu fala para ela? Olha, vende, paga a tua dívida e vive do resto.
E ali o Senhor dá a estratégia, da resolução do problema dela. Qual era o problema dela? Dívidas. Qual o problema dela? Os filhos iriam como escravo. Qual o problema dela? Né? Ela tinha que pagar o credor. E qual a solução? Vende os azeites, paga a dívida e vai viver do resto. O homem de Deus dá esta palavra de bênção para a vida dela e dá essa estratégia para que ela possa sobreviver. Mas aí a gente vê a outra mulher. A outra mulher é diferente. Todas duas reconhecem que Eliseu é homem de Deus, mas Sunamita, ela vê diferente. Ela vê o homem de Deus, a possibilidade que ela tem de abençoar. Este mundo que a gente está vivendo hoje, com essas situações atípicas que temos vivenciado, você já pensou na possibilidade de abençoar alguém? Às vezes, aí você fala assim, olha, eu não tenho como abençoar com dinheiro. Não tem importância, não precisa abençoar com dinheiro, mas você pode abençoar com um pedaço de pão, pode abençoar com uma água, você pode abençoar lançando uma palavra profética, você pode abençoar com as suas orações, você pode fazer qualquer coisa para que possa abençoar o outro. E ali a Sunamita, ela vê a possibilidade de abençoar aquele homem. Todas as vezes ela via ele passando, oferecia um lanche para ele, né? Um pão, uma água, mas ela viu a possibilidade de abençoar mais ainda, a possibilidade de criar um local para que ele pudesse pousar, ali descansar, né? Porque eles andavam muito a pé. Como andavam muito a pé, então ela criou um espaço onde colocou uma cama, colocou um candeeiro, colocou uma mesa, colocou uma cadeira, para que ali ele pudesse ter onde descansar. E abençoou ela dessa forma. Ela, né, abençoou ele desta forma. Mas quando ele vê que ela trata ele e o seu servidor, né, o Geazi, com tanto desvelo, o que ele faz? Não, tem que ver uma possibilidade de abençoar esta mulher. E ele fala para o seu moço, né? Chama essa Sunamita, né? Vamos ver o que a gente pode fazer por você. E ela fala assim, não, eu já habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada, né? Mas o Geazi, muito observador, fala assim, olha, ela não tem filhos. Ela falou que não precisa de nada, mas ela não tem filhos. Ela não tem descendência, né? E o marido já é velho. Então a gente vê que quando ele fala desta forma, que as mulheres que não tinham filhos daquela época era humilhante, né? Não eram bem vistas, mas ele vê a possibilidade de estar abençoando. E ele chama ela e fala da promessa e fala dessa profecia, dessa palavra profética dela ter uma descendência. E ali ela vem a ter, ela não acredita, né? Até porque o marido já era velho, mas ela tem esse filho. Este filho, quando está numa certa idade, ele vai para a roça com o pai e chega lá e ele passa mal. E os servos vão levar ele para casa. E chegando em casa, esta mãe cuida desse filho e este filho vem a falecer. Quando este filho vem a falecer, ela pega tudo que tem, vai atrás do homem de Deus, né? Vai atrás do homem de Deus e ali ela não comenta nada. E até o próprio marido pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem, que está tudo certo, mas o filho estava morto. E ela vai atrás do homem de Deus, indo atrás do homem de Deus, chega lá, ela retruca, ela fala. Eu imagino que ela devia estar até brava. Olha, eu não te pedi filho nenhum, agora o filho que Deus prometeu, que
Você falou a profecia, agora ele está lá morto na cama. E agora o que eu faço? A minha descendência está morta, né? E ali ele se enche de compaixão e ele vai até aquela casa, encurtando a história, ele vai até a casa e ressuscita o filho de Sunamita. Então a gente vê que é operado 2 milagres. Um milagre tinha, a mulher viu no homem de Deus a possibilidade de ser totalmente abençoada. E a gente vê a outra mulher que não necessitava de nada, mas viu que Eliseu era verdadeiramente um homem de Deus e viu a possibilidade de abençoar o homem de Deus. Em contrapartida, o homem de Deus vê a possibilidade de abençoar aquela mulher. E quando eu olho essa história, eu vejo assim, olha, você vai lançando a bênção sobre a vida do outro e o outro se preocupa em estar te abençoando também. Então, já ouviu aquele ditado que fala assim, gentileza gera gentileza? Bênção gera bênção. Bênção na tua vida geram bênção na vida de outros, e na vida de outros geram bênçãos na tua vida. Então que assim a gente possa estar com essa palavra de abençoar o outro, não porque estamos esperando a bênção de Deus, mas sim porque nós somos servos de Deus. E enquanto servos de Deus, verdadeiramente a gente quer abençoar a todos aqueles que são fiéis a Deus e abençoar todos aqueles que estão com necessidade. A gente quer abençoar, porque a gente é filho de Deus. E enquanto filho de Deus, enquanto servo de Deus, a gente tem este dever de estar estendendo as mãos e abençoando a cada vida em nome de Jesus. E eu quero chamar você nesta hora para poder nós levantarmos um clamor ao Senhor por esta nação, pela igreja de Deus que está afastada dos templos, mas não estão afastada da presença de Deus, que está afastado das ruas, mas que não está afastado da presença desse Deus que vive e reina para todo sempre. Pai, nós te clamamos nesta hora. Nós dizemos que Tu és o nosso Deus, Senhor de nossas vidas, e nós queremos declarar, Senhor, a Tua bênção sobre este país, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a Tua igreja que está em confinamento social dentro das casas neste momento, ó Pai querido. Nós cremos que Tu és o Deus que supre todas as necessidades. Por isso, Senhor, eu te peço saúde para os Teus filhos, saúde para os Teus filhos, saúde para os Teus filhos, em nome de Jesus, desde o mais novo até o mais velho, Senhor amado. Ó Pai querido, vai dando a Tua bênção a cada um, porque nós somos pobres e necessitados, dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém.